Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e ser curado de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Nessa palavra, 2 movimentos me chamou a atenção. O movimento de Jesus subir a montanha para rezar a noite toda, ficar com o Pai a noite toda, porque ele tinha que escolher os discípulos. E ele não fazia nada sem o Pai, nada. Em tudo ele consultava o Pai. E nessa atitude de Jesus tem um ensinamento. Nós não podemos tomar decisões sem antes rezar, sem antes nos colocar na presença de Deus e pedir que Ele nos ilumine, que Ele ilumine as nossas decisões. Jesus passou a noite inteira, sendo Deus, passou a noite inteira orando, nos ensinando. É assim que você deve fazer. Quando for tomar decisões, quanto mais difícil as decisões, faça uma vigília até, não é? Mas é importante que você reze, ou uma vigília, ou um momento de oração, é importante que você reze e se coloque diante de Deus. E o segundo movimento é de Jesus descendo a montanha após ter escolhido os discípulos. O que esperava Jesus lá na planície? O povo de Deus, o povo ferido, o povo machucado, o povo sedento de ouvir a palavra de Deus e ser curado de suas doenças. Ou seja, ele não ficou somente rezando, mas ele foi para a missão. A missão o esperava na planície. Assim também como nós, às vezes participamos de encontros, de eventos, oramos nas madrugadas, rezamos em tantos lugares, não é? Na missa. Para quê? Para descermos a planície, ou seja, enfrentar a nossa realidade que nos espera. O que esperava Jesus? Um povo ferido que ele tinha que salvar. O que espera você? O que te espera? Talvez a sua família, seu marido, seu esposo, seu campo de missão, se você é um consagrado, é um sacerdote. Cada um tem a sua missão. Mas todos precisamos estar em Deus para cumprir a nossa missão. Não é mesmo, Padre Alessandro? Salete, você trouxe uma coisa importantíssima de Jesus Cristo. Essa questão de Jesus orar. Uma das tônicas da vida de Jesus é justamente esse tempo de oração que Jesus dedicava nas coisas que ele precisava fazer. E é interessante que quando o evangelista coloca que ele passou a noite toda, a intenção do evangelista é dizer que não foi simplesmente uma oração como a oração do cotidiano de Jesus. Sim. Das coisas que ele fazia, quando ele realizava os milagres, não. Foi uma oração intensificada, porque ele tinha uma decisão importantíssima a tomar. E qual era essa decisão? Estabelecer o grupo dos 12. Porque o dos 12 eram aqueles homens que Jesus escolheu, a quem ele transmitiria tudo aquilo que ele recebeu do Pai.
o poder de perdoar os pecados, o poder de libertar os endemoniados, o poder de instituir a igreja, realizar a igreja. Quando Jesus chama os 12, ele está colocando ordem naquilo que será a missão. Ele está estabelecendo a hierarquia do que será a igreja. Às vezes muita gente fala assim, mas a igreja não tem que ter hierarquia. Não, essa hierarquia que hoje nós vivemos com o Papa, o colégio dos cardeais, com os bispos, os párocos, os padres, os missionários, foi estabelecida pelo próprio Jesus e o texto de hoje é um fundamento disso. Então, quando Jesus tinha uma decisão importante a ser tomada, ele intensificava a oração. Por isso que eu quero reforçar o que a Salete trouxe, porque, minha gente, hoje, mais do que nunca, nós precisamos viver isso. Nós estamos em tempos difíceis, realidades difíceis, que se nós não mergulharmos no coração de Deus, para entendermos o que Deus quer e espera de nós, a gente se perde. A Salete acabou de trazer que você tem a sua missão, sua casa, sua família, seu trabalho, a sua luta pessoal pela santidade. Se nós não conseguirmos viver isso em Deus, a gente não chega aonde precisa chegar. Então é preciso intensificar a oração. A renovação carismática antigamente tinha uma expressão que eu achava muito bonito. Olha, Salete, vamos lá pregar na minha paróquia? Vou rezar em cima disso. Hoje a gente não escuta mais as pessoas dizerem isso, né? Vou rezar em cima disso. O que a renovação viveu por muito tempo? Essa intimidade para descobrir o que Jesus queria que fosse feito. Nós precisamos viver isso. E olha, depois tem uma outra coisa interessante. Quando Jesus escolhe os 12, ele passa a noite inteira em intimidade com o Pai. Que escolha é essa? As escolhas de Deus, elas não são escolhas excludentes. Ou seja, eu escolho esse excluindo aquele. Não. Quando Deus escolhe alguém para realizar uma missão, seja ela qual for, Deus escolhe a partir daquilo que a pessoa pode produzir em termos de frutos. As escolhas de Deus são para que a gente dê muitos frutos na nossa vida. Jesus vai dizer isso, não foste vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi e vos designei para ides e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que eu estou querendo dizer para você? Você é uma escolha de Deus. Deus colocou no seu coração dons, talentos, capacidades, tudo de bom, para que a sua vida produza frutos. Onde? Na missão que te espera. A sua missão é a tua casa, é a sua família. Lá você precisa produzir muitos frutos, e frutos que permaneçam. Você é chamado a evangelizar, a sua evangelização precisa produzir frutos, e frutos que permaneçam. Deus, quando olhou para você e te escolheu, e Ele te escolheu, é porque Ele sabe que você é capaz de produzir grandes frutos. O que é importante disso? Nós nos abrimos a essa escolha. Porque tem muita gente que fala assim, eu não sou digno de fazer isso, eu não tenho capacidade. Tem. Se Deus te colocou lá, é porque você pode fazer. Se Deus está colocando uma promoção na sua mão dentro da sua empresa, é porque você tem capacidade de liderar. Se Deus está confiando a você um projeto, é porque você tem capacidade de concretizá-lo. O que nós precisamos fazer? Nos abandonarmos no Senhor. Exatamente. E Ele fará todas as coisas. Eu meditava hoje também a respeito dos projetos que nós fazemos. Não é? Todos os projetos que fazemos, que temos no coração, seja em que âmbito for, é preciso primeiro apresentar a Deus. Porque esse projeto que você tem, ele precisa, em primeiro lugar, te aproximar mais de Deus. Porque esse projeto, se ele te distancia de Deus, no meu caso, por exemplo, se eu faço um projeto que me distancia da minha família, que vai me distanciar da Canção Nova, onde eu vou viver uma carreira solo, digamos assim. Se eu percebo que aquele projeto vai ser benéfico, maléfico, vai trazer um malefício para a minha família e para a minha vocação, por melhor que ele seja, porque a gente não vai fazer um projeto ruim, não é? Por melhor que ele seja, eu preciso desistir dele. Eu preciso abrir mão dele. Porque é meu sonho. Cuidado com isso. É preciso apresentar os projetos a Deus. E Ele
é que vai dar o andamento. É Ele que vai dizer, olha, meu filho, isso que você quer fazer vai tornar você isolado da sua família. Vai tornar você isolado da sua comunidade. Vai tornar você isolado das pessoas. Você até vai encontrar satisfação nesse projeto, mas ele vai te isolar. E te isolando, você vai se distanciando da vontade de Deus. Jesus jamais quis se distanciar da vontade do Pai. Por isso, em tudo, ele recorria ao Pai. Ele subiu a montanha e ficou a noite inteira em oração. Eu me lembro que eu vivi isso há uns 30 anos atrás, quando a gente é nova na comunidade, que vive aquelas crises, vou embora, vou ficar. E certa vez eu fui submetida a uma prova assim, não é? E daí foi que eu senti de fazer uma vigília para escutar Deus a noite inteira, porque eu estava em angústia. Eu fico ou vou embora da Canção Nova? Eu permaneço ou vou embora da Canção Nova? E fiz uma vigília. E fiquei ali, Deus não falou nada. Foi passando as horas e nada. E eu ali, rezando. Vem, Espírito Santo. Quando foi amanhecendo o dia, veio ao meu coração, estava tudo muito silencioso, veio ao meu coração, se você me ama, fique. Foi assim, claro. Se você me ama, permaneça. Daí eu obedeci à voz de Deus e não fui embora. E hoje Graças a Deus. E hoje são 34 anos na Canção Nova. 34 anos, não é? E eu vejo qual a força que me moveu a permanecer? A voz de Deus, o chamado. A certeza de que fui chamada. Que quem me chamou foi Deus. Senão seria possível eu permanecer 34 anos. E eu rezo ainda pela minha perseverança. Porque ninguém está seguro. Todos passamos por tribulações. Talvez você esteja vivendo uma tribulação muito grande no seu casamento, na sua família. Reserve um tempo para Deus. Fica lá com Ele. Leva a palavra. Busque um aconselhamento com um sacerdote. Não tome decisão sozinho. Especialmente se essa decisão vai impactar na sua família, vai impactar na vida das pessoas. Então é muito importante decidir com Deus. Padre Jonas me ensinou isso. Decidir todas as coisas com Deus. Não ser autossuficiente. Não achar que sabe tudo. Não achar que tem todo o conhecimento. Não. Mas de verdade se colocar humildemente diante dele. E dizer, Senhor, eu sou totalmente dependente da sua resposta, da sua direção. Mostra-me o caminho. Mostra-me o caminho. Então nós vamos, nesta oração, Padre, pedir ao Espírito Santo isso. Que nos conceda essa graça. Porque uma coisa, Salete, a gente precisa ter muito forte no coração. O que Deus dá, Ele não tira. Exato. A vocação de Deus, se Deus te deu uma vocação, se Deus te deu uma família, não é para voltar atrás. Então, aquilo que Deus faz é para sempre. Nós é que precisamos manter a perseverança e a fidelidade ao chamado de Deus. Eu vejo assim que uma das grandes dificuldades que as famílias hoje enfrentam é tomar as decisões de uma maneira intempestiva. Sem rezar, sem parar, sem pensar, sem analisar as coisas. Dificuldades todos nós temos. Jesus disse, no mundo tereis tribulações, mas coragem eu venci. Então, meu irmão, minha irmã, talvez hoje seja o dia de você parar. Não tomar nenhuma decisão importante que você precisa tomar sem antes ouvir o que Deus tem preparado para você. Sem antes ouvir qual é a vontade de Deus. Não a sua vontade. Talvez a sua vontade hoje seja você pegar a mala e ir embora, sair, não dizer nem para onde você vai. Mas talvez a vontade do Senhor seja você ficar, porque você tem muitos frutos ainda a realizar. Pare um pouquinho hoje, escute o Senhor, não seja apressado, tenha calma,
tenha confiança e acredite. O que todo mundo está dizendo hoje, né? Deus tem o controle de tudo. E se Deus tem o controle, então nós vamos ouvir o Senhor. Então vamos fazer isso que a Salete pediu. Vamos rezar. Vamos rezar nesse sentido, pedindo ao Espírito Santo que está em nós, pela força do batismo. Ele que é o revelador da verdade. Ele que nos mostra as coisas de Deus. Que Ele possa agora iluminar o meu e o seu coração, a minha mente e a sua mente, para que nós possamos ouvir e entender o que Deus quer de nós. E Deus quer revelar. Deus não tem por que esconder nada dos seus filhos amados. Peçamos o Espírito Santo. Oh, enche-me, Espírito. Eleve os seus braços. Oh, enche-me, e vai pedindo. Espírito. Fique de pé. Oh, enche-me, Espírito. Vai pedindo esta graça. De Deus. Espírito de Deus, vem. Oh, enche-me, vem nos iluminar, Espírito Santo. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Assim como a coça. Assim como a coça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Enche-me. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Vai soltando a sua voz, orando no Espírito, da forma como o Espírito Santo te inspira. Solta a sua voz. Se você não ora no Espírito, vai falando com suas palavras. Vem, Espírito Santo. Aquieta o seu coração diante do Espírito Santo. Aquieta o seu coração diante da vontade de Deus. Você que está em crise, num caos na sua mente, sem saber que direção tomar, e a angústia cresce, porque a sua vontade humana é muito forte. Você quer tomar decisão por você mesmo, mas você sabe o quanto essa decisão vai impactar na sua vida, as consequências disso em sua família. E tudo isso tem gerado em você uma grande confusão. É porque o Espírito Santo, você não convidou o Espírito Santo a te ajudar, a te iluminar. Você quer descobrir por você mesma o que Deus quer. Não. Vai pedindo agora que o Espírito Santo tome conta da sua inteligência, do seu pensar, do seu sentir, do seu ouvir. Que o Espírito Santo venha nesse momento conduzir e libertar de toda confusão, até mesmo confusões que o demônio vem causando em sua vida. Talvez Satanás tenha influenciado você a abandonar a sua família, a deixar o seu casamento, a deixar a sua comunidade, a sua paróquia. Eu não sei em que campo você está sendo tentado. Eu não sei em que área você está vivendo tribulações. Mas o Espírito Santo quer ordenar agora os seus sentimentos e pensamentos, para que você veja e decida com Deus. Decida com Deus esta situação. Convide o Espírito Santo a entrar nesta situação.
Se você está querendo, como diz o povo, chutar o pau da barraca, se você está querendo destruir tudo, jogar tudo para o alto, anos de casamento, de matrimônio, anos de uma vida, jogar tudo para o alto por causa dos seus sentimentos, por causa das ofensas que você sofreu, porque você se sentiu muito humilhado ou humilhada na situação. Se o ressentimento foi criando raízes dentro de você, é hora de convidar o Espírito Santo para curar, a fim de que você veja melhor qual é a vontade de Deus e não se distancie do projeto dele em sua vida. Vai pedindo, vem Espírito Santo, sobre esta situação. Vem Espírito Santo. Você que diz assim que sempre teve que tomar decisões. Você é a pessoa da decisão na sua casa. É você quem tem que decidir tudo. E por isso você tem dificuldades de ouvir opiniões, de ouvir outras visões das outras pessoas. Não tem problema você ser a pessoa da decisão. Alguém tem que tomar a decisão. Mas a questão é ser a pessoa da decisão que está em intimidade com o Espírito Santo. Até hoje você tomou as suas decisões a partir de você. Até hoje você tomou as decisões a partir daquilo que você compreendia ser o melhor. A partir de hoje, é tomar as decisões a partir do Espírito Santo. A partir de hoje, é tomar as decisões a partir daquilo que Deus revela a você, que é o caminho a ser tomado. Muitas vezes para você a solução é mudar de endereço. Só que talvez o pensamento de Deus não seja esse. Talvez você se enrole mais ainda mudando de endereço. Talvez o que precisa ser mudado são os seus sentimentos em relação ao lugar onde você vive, com as pessoas que você vive. Mudar o seu olhar. Pedir mesmo ao Espírito Santo que te encha, para que você possa ver melhor. Que o Espírito Santo venha, nesse momento, tirar as escamas dos seus olhos. É isso que eu peço agora ao Espírito Santo. Que Ele venha retirar as escamas, as capas grossas do nosso coração, que faz com que a gente queira tomar decisões porque eu sinto. Não, eu tomo decisões sérias porque Deus me indica o caminho, que o melhor é esse. Se você é casado, nunca Deus vai lhe dizer que deixe a sua família. Especialmente você que diz assim, o amor acabou. Não. O que acabou foi a paixão. Você não sabia que a paixão acaba? Para que o amor possa crescer e se desenvolver e dar frutos. Deus está hoje dizendo a você, desça da planície e vá para a sua família. Você que muitas vezes diz, eu vou morar perto da Canção Nova, que é a solução para mim. Talvez não seja. Tenha paz. Aquieta teu coração. Talvez não seja isso. E você talvez olhe assim como solução, porque aqui é uma obra de Deus. Mas talvez não seja o seu lugar, o lugar da sua família. Talvez seja melhor você vir aqui de quando em quando, não morar aqui. Esse é um exemplo que eu estou te dando. Como também poderia ser em outro lugar. Escute o Senhor. Pare e escute o Senhor. Você que é sacerdote, que talvez precise tomar uma decisão muito concreta na sua vida, faça uma vigília, padre, por favor. Escute. Antes de você tomar uma decisão que possa fazer com que mais tarde traga uma infelicidade maior para você e lhe afastar do projeto divino para a sua vida sacerdotal.
Eu estou dizendo isso porque eu sinto que o Espírito Santo me move a lhe dizer: escute o Senhor, ouça o Senhor. Vou te dizer uma coisa muito séria. Presta atenção no que eu vou te dizer. O cristão, ele não vive de sonhos. Essa história de, é o meu sonho. Cristão não vive de sonhos. Cristão vive das promessas de Deus. É muito diferente. Sonho, toma cuidado, ele pode virar pesadelo. Sim. Promessa de Deus vira caminho de felicidade. Não vá atrás dos sonhos, vá atrás das promessas. Qual é a promessa que Deus tem para a sua vida pessoal? Qual é a promessa que Deus tem para o seu casamento? Qual é a promessa que Deus tem para a sua família e para os seus filhos? É atrás disso que você tem que correr. Não adianta você correr atrás dos seus sonhos. Sonhos muitas vezes são frutos de ilusões, de coisas que vão lá do ideal. O real é outro, o pé no chão é outra coisa. Repito, cristão não vive de sonhos. Cristão vive das promessas de Deus. Amém. Se você busca as promessas, pode ter certeza absoluta. As promessas de Deus, todas elas, se realizarão na sua vida. Vai pedindo também assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós pedimos que todos os planos humanos e os projetos do maligno caiam por terra em minha vida. E que somente permaneça a vontade de Deus. Nós pedimos, Espírito Santo, liberta-nos da nossa vontade. Liberta-nos da nossa vontade. Liberta-nos das ciladas do maligno. Liberta-nos das ciladas do maligno. Liberta-nos dos planos humanos. Liberta-nos dos planos humanos. Dos planos que não são de Deus. Dos planos que não são de Deus. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Liberta-nos de todo orgulho. Liberta-nos de todo orgulho. De querer fazer a nossa vontade. Querer fazer a nossa Liberta-nos vontade. das nossas paixões. Liberta-nos das nossas paixões. Dos nossos desejos humanos. Dos nossos desejos humanos. Que nos distanciam do que Deus quer. Que nos distanciam do que Deus quer. Espírito Santo. Espírito Santo. Liberta-nos dos projetos. Liberta-nos dos projetos. Que possam nos distanciar. Que possam nos distanciar. Da vontade de Deus. Da vontade de toda Deus. tentação, Espírito Santo. Toda tentação, Espírito em querer Santo. fazer a minha vontade. Em querer fazer a minha vontade. A vontade dos outros. A vontade dos e outros. não a vontade de Deus. E não a vontade de Deus. Liberta-nos, Espírito Santo. Liberta-nos, Espírito de toda Santo. tentação do inimigo. De toda a tentação que do nos inimigo. seduz. Que nos seduz. Para longe de Deus. Para longe de para Deus. longe do Evangelho. Para longe do Evangelho. Para longe da sua igreja. Para longe da sua igreja. Para longe dos sacramentos. Para longe dos sacramentos. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Liberta-nos. Liberta-nos. De toda vaidade. De toda vaidade. De todo ciúmes. De todo ciúme. Toda inveja. De toda inveja. De tudo aquilo que não é de Deus. De tudo aquilo que não é de Deus. E que me impede. De viver o plano dele em minha vida. O plano dele em minha Vem, vida. Espírito Santo de Vem, Deus. Espírito Purifica Santo de Deus. as minhas Purifica intenções. as minhas intenções. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Abre Santo. o meu coração. Abre o meu coração. Para fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus. Eu quero, Espírito Eu Santo. quero, Espírito ser Santo. conduzido por ti. Ser conduzida por Ser ti. conduzida pela tua voz. Ser conduzida pela Ser tua conduzida voz. pelo plano divino. Ser conduzida pelo plano divino. Que todo plano humano Que todo plano humano que é infrutífero em minha vida caia por terra caia pelo por terra. poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Pai. Pelo poder do Pai. E eu me abro agora, Eu me abro agora. ouvidos e coração, Ouvidos e coração. para a voz do Senhor. Para a voz do Senhor. Vamos cantar. Eu me abro ao teu querer. Eu me rendo à tua voz. Quero me submeter. Queira isso.
Me arrependo dos meus planos. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor.